Buenas, pessoal, vamos para mais um Morning Call, hoje dia 4 de 4 de 2023, 4 de abril, um pouquinho atrasado, meu computador hoje não estava querendo trabalhar, mas forcei e agora ele está trabalhando aqui, né? Então, vamos direto ao assunto, né? Vamos falar de mercado, ver o que pode acontecer para hoje, o que aconteceu ontem, dar uma olhada rapidinha aqui para a gente, né, ficar mais situado antes do mercado abrir. Beleza? Bom, vamos lá. Commodities, nós temos o café no 0 a 0, cobre subindo um pouquinho, gás natural com 0,14, gasolina 0,38, minério caindo de novo, 2,06 aqui. Saiu dados da China, é um PMI um pouco mais fraco, e aí o mercado está dando uma arrefecida. Sei lá se o português é isso, é por aí. Né? Então temos minério caindo aqui, o cobre subindo um pouquinho, né? A Vale pode, que nem ontem, né? Deu uma tropeçada, caiu um pouquinho, voltou um pouco, fechou o dia no 0 a 0. Milho caindo de novo, 0,50, ouro com 0,05, ouro, que está perto das máximas históricas, cenário um pouco mais avesso, o ouro tende a ganhar um pouquinho de volume na compra. Né? Então, petróleo Brent 0,93, WTI 0,99, ontem subiu bastante com a questão da notícia lá da OPEP cortando produção de petróleo, né? A prata também acompanhando o ouro com 0,60 de alta e a soja, né, volta a cair um pouquinho, né? Então quase nada. Destaque do Bovespa ontem, né? Bovespa que caiu 0,30 e acho que estava aberto aqui, cadê? 0,37 ontem, né? E só não caiu mais porque a Petro, né, foi uma das que segurou lá subindo mais de 4%, a Vale ficou no 0 a 0, chegou a cair até e voltou. Mas o que eu percebi ontem foi que muitas ações caíram e caíram significativamente, né? Caíram assim 3, 4%. Renner chegou a bater perto dos 8% uma hora, lojas Renner, né? Então teve muita ação apanhando e apanhando bastante. Assim, a ação caindo acima de 3, 4% tinha muitas, pelo menos as que eu monitoro. Né? Então só não caiu mais porque a Petro lá puxou 4% para cima. A gente sabe que a Petro tem um, um peso forte no Ibovespa, assim como a Vale tem. A Vale não caiu. Se a Vale tivesse caído, aí tinha ido embora, né? Então foi um dia interessante ontem, né? Beleza. De commodities por aí, então a gente pode esperar um pouco, né, talvez a Vale hoje um pouco mais fraco de novo, cobre dá uma seguradinha aqui, mas entre 0 a 0 e um pouquinho de queda para Vale hoje não seria nenhuma novidade. Petróleo subindo um pouco aqui, eu particularmente, né, se falar em petróleo no Brasil, eu prefiro Prio do que Petro, né, por não ser mais estatal, por ter, apesar de ter aquela questão lá dos impostos agora, né, para exportação, mas eu acho mais interessante Prio, né. Aí vamos dar uma olhada aqui nos índices mundiais, né, que estão em abertos, né, os que já fecharam no caso da Europa, da Ásia. Então nós temos aqui na Europa os índices subindo levemente, 1% lá o DAX, o Eurostock 50, né, 0,79, o FT100 0,0, 0,06, 0 a 0 aqui na verdade. As bolsas da Ásia, né, tirando o Hansen, fecharam na média aqui, né, com 0,2, 0,3 de alta, né, mais ou menos aqui com uma leve alta. O dólar frente ao mundo perdendo um pouquinho de força, com exceção lá do Japão, né? Então o dólar está aqui caindo um pouco em relação às principais moedas e no mercado emergente as moedas do mercado emergente subindo um pouquinho em relação ao dólar. É uma conta que não é muito difícil de se fazer, né? Aqui Bitcoin, né, caindo um pouquinho, as moedas aqui, tem essa Dogecoin aqui, eu não acompanho, mas está subindo em mais de 30%, deve ter saído notícia, não vi. Dow Jones, né, futuro subindo 0,19, S&P futuro subindo 0,32 e a Nasdaq 0,41. Então, mercado americano futuro subindo nesse momento. Vamos dar uma olhada aqui, né, nessa outra aba aqui. A gente vê aqui mais fácil, né, como é que está o mundo aqui em relação ao dólar, né, as moedas. Então a gente vê aqui alguns países, né, ganhando em cima do dólar, outros até perdendo bastante em cima do dólar. Aqui o Brasil ainda não abriu, não entrou na roda aqui. Então, CSDX de forma geral, o dólar perdendo aqui, as commodities, né, minério caindo, então petróleo subindo. Nos futuros, né, a gente vê aqui, que está fechado dentro, cadê os futuros? Aqui os europeus aqui, né? Estão todos em alta, né? Pelo menos os que a gente monitora que está todos em alta dos índices europeus aqui. Os asiáticos fecharam, né, na grande parte na alta, com exceção do Hansen e o SSI aqui. Beleza? Vamos ver aqui de notícia, o que a gente tem aqui, 11 horas, oferta, os JOLTS americanos, isso aqui é uma notícia muito importante, então às 11 horas tem que ficar de olho nisso aqui,
né? Para a gente dar uma analisada aqui. Lembrando que final de semana não, sexta-feira é feriado, mas tem dados do payroll. Interessante. Dados do payroll com o mercado, com feriado. É feriado aqui e nos Estados Unidos. Né? Então, fica de olho aí às 11 horas, né? 10h45, 11 horas começa. Pode haver uma volatilidade. Beleza? Bom, nossa bolsa aqui, vamos lá, milho, né? Gráfico semanal do milho, milho ontem voltando um pouquinho. Então, quem lembra que eu falei no vídeo de ontem, isso aqui é uma barra que muitas vezes tende a ser um final de movimento e voltar um pouco até aqui os 84, 85, não seria nenhum problema. Voltar até os 86 aqui seria ótimo, né? Para fazer uma venda aqui no 86. Gráfico diário, barrinha de alta aqui, né? Volume bem abaixo, obviamente, primeiro dia da semana. Então, vamos ver se ele vai subir ou já vai continuar querendo cair a partir daqui. Né? Então, se for continuar a tendência, aqui ele lateralizou um pouquinho e caiu, pode ser que hoje já abra aqui no 0 a 0 e caindo, ou já abra caindo aqui e continue. Seria uma venda bem agressiva, seria um movimento de tendência bem agressivo, uma tendência de baixa bem agressiva, né? O mais provável, que eu queria que fizesse, até para eu entrar, porque ontem eu não fiz nada no milho, é que ele se arrastasse um pouquinho subindo e subisse pelo menos até os 83, 84 aqui, e eu tentar vender aqui em cima. Era isso que eu queria fazer. Beleza? Então, é isso que eu estou de olho no milho. Não penso em comprar aqui agora. Né? Apesar da simetria de risco estar interessante, eu tentar pegar a faca caindo. Na primeira barra interessante de compra, não acho um bom negócio. Prefiro não pagar esse risco. Tá? Boi. Beijei. Boi, nós temos aqui o boi voltando um pouquinho, ó, tá lá fazendo aquele desenho que eu fiz, ó. Então ele tem aqui mais uns 3 pregões para chegar aqui no 281 e depois voltar. É brincadeira, não estou tentando, né, querendo que ele faça exatamente isso. Eu só desenhei aqui o que era mais provável que acontecesse, né? Ele tá, e eu até era para estar posicionado e não tô, né? Mas está fazendo um movimento aqui que a gente imaginava. Ontem abriu, chegou a subir aqui em cima, deu oportunidade na venda aqui em cima, quem quis vender, né, com stop lá em cima e voltou e fechou aqui embaixo. Baita operação se alguém pegou uma venda alta no boi aqui, e é uma operação para ter ficado carregado, né, para ter ficado carregado para hoje, esperando que hoje ele vá aqui apanhar um pouco, brigar, tenta lá de novo, né, mas deixando o pavio aqui e não rompendo o topo, tá tudo bem, pode vir tranquilo. Pelo menos até os 283 aqui, ele está mais ou menos, repara que ele está mais ou menos na metade dessa barra forte aqui, ó. Então aqui é uma região de briga, beleza, pode ser que entre o volume aqui, pode ser que ele pare aqui, suba e vai embora, né? Então é o risco. Mas também se voltar e devolver toda essa barra aqui, bom, aí dá para ver que o boi não está muito afim de subir mesmo, né? Porque essa barra aqui, além de forte, tem um volume bem grande. Então, vamos ver o que o boi faz aí. No gráfico semanal, né, tá lá, né, bonito, rompeu o candle para baixo ali, então tem espaço para vir aqui os 278, 277, se o mercado der uma desaquecida aí no mercado de boi, né? O milho caindo, existe uma, quem não sabe, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe, mas existe o agricultor, né, o pecuarista e o agricultor, ele tem uma relação de troca. Milho com soja, com boi, com diesel. Então, muita gente, pegar o pessoal mais antigo, tu vai na fazenda, eles muitas vezes eles calculam obviamente o preço que eles consideram, o preço que está a soja, o preço que está o milho, o preço que está a arroba do boi na região, o preço que está o diesel, tudo importa, mas para eles o que tem que fechar na maioria das vezes é o que dá certas contas, é o que faz fechar contra as fazendas, é a relação. Uma arroba de boi tem que dar tantos litros de diesel, né? Então tem que fazer mais ou menos essa conta e tem que converter de um para um, ali, de um para um não, converter a relação entre eles ali para valer a pena o ativo que está pensando em comprar ou vender. Então existe essa conversão dentro da fazenda, sim, né? A gente aqui não está acostumado com isso, mas quem está na fazenda sabe. E pode comentar no vídeo aí se eu estou falando alguma besteira, mas eu sei que tem. Beleza? Vamos adiante então aqui o café. Ó, café lateralizando aqui, né? Então ele tá no gráfico semanal, repara que ele sobe, vai lá em cima, toca bem mal 200, volta na de 20, tá nessa região chata aqui. No diário, ó, subiu aqui, bateu, né, na de 20 aqui, tá aqui. Eu já tinha desenhado aqui um possível movimento para ele fazer, subir um pouquinho, voltar até essa região aqui. Mas só que o problema é o seguinte, tá complicado de comprar aqui, né? Se eu for pegar pelo semanal, que é um tempinho um pouquinho maior, ele tá no meio de, né, de duas regiões de briga. Aqui seria um momento bom para ele ter parado de cair, ou seja, não tivesse entrado aqui nos 200 e parado aqui nos 217, nessa região desse topo aqui, ó. Que a gente poderia imaginar o quê? Subiu, voltou, sentou em cima desse topo e foi embora. Beleza, né? Então, poderia ser uma coisa interessante, mas não, ele chegou a tentar romper fundo, voltou
e está apanhando aqui. Ele teria que subir e fechar aqui por cima para voltar a ficar interessante, só que aí já tem um topo aqui atrás, uma média aqui. Então fica difícil para a gente saber se a gente vai comprar ou vender o café, né? Ele está chato. Eu esperaria de fato ou ele subir, firmar aqui para tentar vender alto e tentar pegar uma oportunidade de venda mais alto, ou até mesmo se romper e voltar a comprar, ou esperaria cair aqui e tentar voltar para tentar vender um pouco mais alto. Aqui onde está, eu vou tentar vender no meio da rua e aí fica, ou comprar no meio da rua, e aí fica bem complicado. Beleza? Soja. Vamos adiante na soja. Né? Mais um dia de alta na soja foi ontem, né? Então soja um gap lá em cima de novo. Então, né, eu tenho uma visão para soja, posso estar completamente errado, mas eu acho que do jeito, apesar de ter subido aqui e tudo mais, teve até notícia do USDA e tudo mais, né? Acho que o momento para soja não é de compra, né? Não vejo o momento de compra para soja, mas eu não consigo enxergar isso, né? Apesar de ter subido forte aqui nos últimos dias, ele está próximo do topo histórico aqui, né? O cenário, né, fundamental, né, fundamentalista da soja também não acho muito interessante para compra, né? A gente vê silos de soja cheio, problema de logística, um monte de coisa aí. Então, eu tentaria vender soja mais alto, né? O mais alto possível, né? Então, não vou botar uma ordem de venda, né, a moda louco aqui, simplesmente, vou vender porque subiu demais. Não, eu vou esperar um movimento tipo esse, tipo esse, tipo esse, tipo esse, né, procurar uma barra aqui de venda, procurar um volume, procurar uma defesa vendedora aqui por cima e tentar vender soja o mais alto possível com stop acima desse topo, que se eu tirar aqui é um topo relevante há muito tempo, histórico, na verdade, né? Então é uma coisa que a gente pode tentar achar interessante. Se for estopada, ela vai dar um tiro para cima aqui, porque provavelmente vai estopar uma galera. Aí ela dá um tiro para cima e eu saio no meio desses stops. Mas eu acho que talvez valha a pena esse risco aí. Tá bom? O dólar. Vamos adiante no dólar. Ontem, né? Balançou e fechou ali com uma leve alta. Chegou a cair ontem, voltou um pouquinho. Aí, se a gente pegar o dólar no semanal, tá lá embaixo, né? Então, uma região aqui né, que ele estava aqui desde 2022, meio de 2022, né, junho de 2022 mais ou menos, era uma região lá embaixo, né? Chegou a tocar aqui em janeiro, fevereiro desse ano, mas foi só uma beliscada e voltou, né? Então, eu me lembro que eu peguei até uma venda, eu peguei aqui, porque na virada do ano eu peguei uma venda boa de dólar, que ele caiu bastante aqui, e basicamente fez um baita de um- de um- de uma levantada boa nos meus trades do mês, né? Então, aqui embaixo, pode ser uma região de compra? Pode, caiu bastante, caiu forte, mas o dólar tem que mostrar força. Ainda não mostrou força pelo gráfico diário, tá lá embaixo, primeira barrinha, pelo gráfico semanal, tá lá embaixo ainda. Vamos ver o que acontece. Hoje o dólar no mundo, por exemplo, está um pouco mais fraco, então vai subir no Brasil, aí depende do cenário interno também, né? Mas se olhar pela testa de X, o dólar está perdendo um pouquinho de força também. Tem toda a questão dos Estados Unidos sofrendo, a questão né, da China querendo crescer e tudo mais. Mas vamos ver o que acontece isso. O detalhe é, se a inflação americana continuar subindo, é muito provável que o dólar se mantenha em valores elevados, porque começa a moeda se valoriza, né? Agora, o quão longe isso vai até que o dólar de fato perca valor, aí é uma coisa que a gente não sabe e demora muito tempo também. Então, não é uma coisa que vem da noite pro dia. É uma moeda hegemônica, né? Vamos lá. Então, simetria de risco para o dólar é compra, não vejo movimento de compra ainda. Basicamente seria essa a análise do dólar. Então, vender aqui também não faria nada. Então, nesse momento no dólar eu não faço nada, procuraria compra num gráfico menor com uma simetria de risco muito bacana, tentando correr um risco pequeno. É literalmente tentar adivinhar fundo. Difícil? Difícil. Chance de ser estopado é grande? Muito. Até porque o cenário mundial não está legal. Então, fica aí a reflexão. O Ibovespa, como eu falei ontem, ele apanhou, né, em todos os ativos, quase, não todos não, mas muitos ativos, não sou redundante, e muitos ativos, porém, Petro deu uma segurada. Então, apesar de ter caído aqui, caiu pouco, né, no gráfico semanal, ele fez uma barrinha que é famosa, reversão de duas barras, veio para baixo aqui, tá por aqui, então, na melhor das hipóteses, ele ganha uma tração hoje e começa a subir e volta e vem aqui nos 108 mil pontos, ou pelo menos 106 mil pontos, ou até lá os 110 mil pontos. Na pior das hipóteses, ele segue esse movimento de baixo e vem de novo tentar testar aqui os 97, 96 mil pontos aqui embaixo. É isso. No gráfico diário, esse aqui é o diário, no gráfico semanal,
tá aqui, né? Uma reversãozinha aqui embaixo, tentou fazer uma barra de alta semana passada, tá numa região que nem foi aqui atrás. Brigou, 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 e aí depois subiu. Será que vai brigar, brigar, brigar e depois subir? Não sei, mas essa brincadeira aqui durou 1, 2, 3, 4, 5, se eu botar as duas pontas, 6 semanas, 1 mês e meio, né? Então aqui a gente tem 2 semanas. Pode ter mais 3 ou 4 semanas, ou seja, se resolver subir, poder subir lá no meio do ano, né? Que nem aqui, basicamente que nem aqui, né? Então, na verdade, acho que foi que nem aqui, estou mais ou menos por aqui, porque aqui foi mais rápido, mas ele pode tentar subir lá, ou até mesmo tentar repetir esse movimento aqui do ano passado. Olha que interessante. Foi lá em abril, março começou a cair, abril, final de abril fez fundo aqui, depois subiu um pouquinho, voltou e ficou brigando, depois foi embora lá em junho. Então ele pode ficar aqui brigando, subir um pouquinho, voltar, cair aqui embaixo e depois subir de novo. Não sei, né? Pode pegar simplesmente esse range todo aqui, né? Uma pessoa mais grafista, eu estou no gráfico semanal, então é coisa que demora. Pegar aqui esse range aqui, que tem mais ou menos o que aqui? Vamos botar em linha reta aqui, vai ficar mais fácil de medir. No olhômetro, tá? 24 mil pontos, então pensar aqui 24 mil pontos para baixo no olho, sei lá, mais ou menos por aqui. Então a pessoa, ixi, mais que isso, 23, tá, aqui lá tá mais alto, né? Mas isso aqui não é tudo isso. Enfim, mais ou menos por aqui. Tá, então pensar o quê? Que ele vai romper aqui, vai vir aqui embaixo e vai trabalhar nesse range aqui? Bom, também poderia. É um pouco mais pessimista? Bem mais, mas também não dá para descartar, né? Mas o mais provável é que ele fique brigando aqui nessa região pelo menos um tempo, a menos que o mundo resolva dar uma desaquecida e talvez ele venha junto para baixo aqui. Beleza? Destaque de notícia para a Natura, né? Então ontem a Natura teve um volume bom de venda, não, de negociação, tanto de compra quanto de venda. Eu ainda fiz uns trades com Natura, uns deu bom, o outro deu ruim. Deu um trade muito bom em Renner. Renner só caía ontem o dia inteiro, deu um trade de venda muito bom na Renner. E hoje saiu a notícia, acho, da Natura com a L'Oréal. A L'Oréal comprou um pedaço da Natura, comprou uma divisão da Natura, alguma coisa da Natura lá. Então pode ser que também continue o volume na Natura e tenha bastante movimentação no ativo. Então, um ativo que é Natura é um ativo que eu gosto de operar no day trade, operando fluxo. Olha aqui, dá para ver, né? A quantidade de ordem que tem aqui. Por um motivo bem simples. Ele é um ativo que balança muito, né? Muito volátil. Uma brincadeirinha aqui de um dia aqui, ó, dá 60 centavos. Essa aqui deu 90 centavos. Essa aqui deu 80 centavos. Aqui deu mais de R$ 1. Então, assim, é um ativo que para movimentar mais de R$ 1 não é difícil. É um ativo que movimenta 20, 30, 40 centavos fácil. Às vezes, várias vezes durante o dia. Se eu botar no gráfico de 5 minutos Natura aqui, a gente vê aqui, por exemplo, né, Natura aqui, ó, dia 31. Ela abre aqui em cima, ela faz uma pernada de 95, bota R$ 1, 97 centavos. Logo depois sobe de novo 95 centavos, aí cai, depois volta aqui 30 centavos. Então, esses 30 centavos, 50 centavos, parece que é nada. Não, mas faz isso vezes 1.000 ação. 1.000 ações, na verdade, né? Se eu botar 1.000 ações aqui, esse negócio cair daqui vender, um motivo eu vendi na abertura, tá? Hipoteticamente falando, e ela caiu aqui 95 centavos, ou caiu R$ 1, é R$ 1.000 de lucro, né? Então, se eu botar 1.000 ações, cada um centavo é R$ 10. Então, se o ativo vai lá e sobe 30 centavos, é R$ 300. E 30 centavos aqui na Natura não é difícil, é questão aqui de menos de uma hora, né? Então, e é um ativo barato, 13, 14, 15 reais, não chega a 15, mas varia entre 13 e 14, né? Então, 1.000 ações a 13 mil reais, é um nocho de 13 mil. Se eu botar 2.000 ações, eu estou com 26 mil reais, que é mais ou menos o nocho de um contrato de índice, né? Que se o ativo movimentar aqui 50 centavos, o que não é difícil, né? Eu ganho R$ 1.000. 50 centavos em Natura, muitas vezes é 3 candles. 2, 3 candles, dependendo do movimento. Aqui chegou muito mais, né? Mas é 2, 3 candles. Então, tem muita volatilidade, um ativo barato, de pouca negociação, né? Não é pouca, mas a negociação é um pouco mais lento, então ele é fácil de enxergar fluxo porque ele é mais lento, né? Ou melhor, é mais fácil, não quer dizer que é fácil, é mais fácil de enxergar fluxo porque é mais lento e é um ativo que balança bastante. Então é um ativo lento e com um volume interessante de operação. Eu gosto assim. Renner também é assim. Diferente de operar Petro, Vale. É um ativo que para mover R$ 1 é mais difícil, né? Porque é um ativo muito brigado, tem muito player, muita ordem, é muito rápido.
então fica difícil de tentar entender o que está acontecendo. Ativo com menos volume, com menos operações é mais fácil de tentar entender, porque se eu chegar aqui e querer comprar, né, 2 milhões de ação de Vale, eu consigo liquidez assim, fácil, para gente vendendo 2 milhões de ações de Vale. Tem muito player operando, muita coisa, muita operação pesada. Agora, se eu chegar aqui querendo comprar 2 milhões de ações de Natura, é mais difícil. Se eu chegar comprando rápido, com pressa, eu vou empurrar preço para cima. Né? Eu mostrei isso nos stories ontem. E se eu chegar comprando devagarinho, eu vou demorar muito tempo. Então eu tenho que ter um meio termo ali, e aí é nessa ideia que a gente gosta de entrar. Também negócio de ativo muito barato. Ativo de 2, 3, 4 reais fica difícil de operar, tem que botar uma mão muito grande para ficar interessante. Aí fica ruim de operar, é um ativo que geralmente movimenta muito pouco, movimenta 2, 3, 4 centavos no dia. Eu gosto de ativo que tem uma volatilidade bacana, que movimente um percentual legal por dia, né? Que a gente consegue ganhar bastante dinheiro. Beleza? Bom, destaque para a Natura, fique de olho na Natura hoje. Continue de olho lá em Petro, em Prio, porque ontem teve um volume bacana, né? Renner também é outro ativo que também dá para ficar de olho. E eu quero ver o milho hoje, se ele vai subir ou se ele vai, a partir dali, continuar caindo de novo. Beleza? Então, por hoje era isso.